seguinte, da onde nasceu essa polarização desgraçada que a gente vive nesse momento? De onde é que tu acha que saiu isso? Olha, é uma boa pergunta, porque na verdade o Brasil teve seus momentos de polarização que as pessoas ignoram, né? Um dos maiores dele, cara, e realmente as pessoas deveriam saber essa história, sem aquele papo, o Peninha sabe história. Não, é que, cara, quando tu sabe a tua história, fica muito mais fácil tu entender o país. E ver, ó, o Brasil sempre foi um país reacionário, conservador, retrógrado, que sempre apostou em coisas horrorosas como a escravidão, foi o último país do mundo a abolir, sempre apostou no agronegócio, na monocultura, sempre apostou na desigualdade social, nunca apostou na disseminação do conhecimento, numa estrutura de colégio, né, de estudantil, nunca disseminou conhecimento, sempre foi uma elite vegetal, né, explorando um país inteiro e um monte de otário tipo nós servindo a eles. Né? Isso sempre foi. Então, nesse sentido, a eleição dessa criatura, ela é genuína, porque pela primeira vez esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são. Né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso, porque essas redes sociais deram para eles essa visibilidade, essa possibilidade de dizer isso, e um mito que eles seguem, né? Então, nesse sentido, é uma eleição genuína. Enfim, escolheram o cara deles. Sim. Mas por que... engraçado, você fala, o Brasil é um país retrógrado, sempre foi. Sempre foi. Mas como é que em determinadas áreas a gente não é tanto? É a liberdade porque sexual, na área da cultura... muita mundinha, muita... O Brasil é legal isso, eu gosto disso do Brasil. Isso. Aí fica essa impressão de que a gente é super pra frente. Isso aqui é uma mentira, né? Mas essa impressão é genuína também, e ela vem... É o seguinte, é um país da mistura, né? É um país africano, com grandes lances africanos, é um país que ainda tem uma base indígena que acha que não tem, mas se tu fizer o teu DNA, não, tu é um judeu eu que veio da Rússia. Não tem Caiová aqui. Pois dizem, tanto é que eu vou embora. Não vou falar com um cara que além não de tem tudo Paracuê no meu sangue. Mas infelizmente, a tua mãe lá de Uruguaiana, talvez lá era a terra de charrua e minuano, né? Talvez tenha. Lá, assim, tu sabe que o gaúcho é originalmente indígena, né? Charrua e minuano. Andar deitado no cavalo, churrasco de fogo de chão, xiripá, chimarrão, é tudo indígena. O gaúcho é basicamente um índio velho. O gaúcho é um índio. Tanto é que chama índio velho, né? Vem dessa história. Então tu deve ter o teu. Pode ser. Só que o que eu queria dizer antes de me interromper é que em 1910 a gente teve um momento da história do país que o país rachou muito, que foi a campanha do Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca era um milico considerado um homem de completa nulidade mental, assim que ele era chamado, o homem de completa nulidade mental. Sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido o primeiro ditador do Brasil, o homem que deu o golpe republicano, porque as pessoas, proclamação da República. Como assim? Quando uma guarnição do exército sai do quartel às 6 da manhã e derruba um regime constitucional, como era do Dom Pedro II, só tem um nome, golpe. Você pode chamar de golpe republicano, mas não é proclamação da República, não é Revolução de 1930, não é Estado Novo, não é movimento de 1964, é golpe militar de 1964. Você pode apoiar ou não, você pode ser favorável ou não, não é uma questão de juízo de valor. Óbvio que eu sou contrário a todos esses golpes, mas é que eles primordialmente são golpes. Então houve um golpe em 1889 que derrubou o imperador, mandou ele embora e instaurou uma ditadura militar com 2 militares no poder. Isso não te falam, não te dizem, mas é isso. O Marechal Deodoro da Fonseca, uma perna torta, outra seca, que nem dizia minha mãe, um débil mental, e o Floriano Peixoto, um cara perigosíssimo, que foi um ditador horrível que ainda invadiu Florianópolis, que não chamava Florianópolis, matou todo mundo, fuzilou pessoas na ilha de Inhatomirim e como punição botou o nome Florianópolis. E esses Catarina ainda usam o nome Florianópolis. Seria que nem Porto Alegre se chamar Alessandrópolis, entendeu? Eu matava. A minha cidade não vai chamar Claudiomirópolis. Não, porque é um castigo. Figueirópolis. E aí, o Floriano, embora fosse um ditador, ele não era continuista, ele permitiu que houvesse eleições. E aí foi eleito o primeiro civil aqui de São Paulo, Prudente de Moraes. Não vou contar todos os presidentes, mas daí virou a tal República dos Bacharéis. Os caras, os Mauricinho, Engomadinho, tudo defendendo o cafeicultor, mas tudo neoliberal, tudo federalista, economia neoliberal, parecia tudo muito bem. Até que em 1910, um milico disse, não, chega, precisa de milico para pôr ordem, é muita corrupção, é muita
do Laje. E o Milico resolveu concorrer. E o Rui Barbosa, que evidentemente tu já ouviu falar, embora tu te interesse pela Marina Rui Barbosa. Sim. Que era um gênio, né? Que tinha uma biblioteca de 80 mil livros, eu sei que tu não tem nem 8. Teve 2 militares, foram numa ditadura militar, foi terrível. Os cafeicultores paulistas que tinham apoiado o golpe para derrubar o imperador e para trazer imigrantes, ficaram de cara que apoiaram um golpe, tipo gente que apoiou o Bolsonaro e disse, olha quem nós botamos. O Floriano Peixoto poderia ter dado continuidade a uma ditadura e permitiu que houvesse eleições. E aí, os paulistas almofadinhas, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, tudo de gravatadinho, tipo Dória, assim, foram se elegendo e tal. E aí os milicos disseram, não, agora já passou muito tempo, tem que ter um milico de novo. E o senador Pinheiro Machado, que é um gaúcho, assim, que é parente do Ivan Pinheiro Machado da LPM, lançou a candidatura de um marechal milico troglodita. O cara da LPM é o cara que fazia o programa de culinária lá? Não, que ele é irmão, por ser irmão dele também é parente do senador. São sobrinho, neto, uma coisa assim. Gaúcho. Gaúcho, bem macho. E aí, é louco como o gaúcho tem uma participação forte pra caramba na política do país. Agora faz um tempo já que não tem, mas teve muito, né? Sempre pra direita, né? Sempre retrógrado. O Renato Portaluppi, você tira o mérito do cara. As tiro, figuras mais emblemáticas da política desse país. É verdade. Aí lançaram o milico. E aí o Rui Barbosa, você que está ouvindo um podcast, vê se aprende um pouco. O Rui Barbosa tinha 80 mil livros. Falava 15 línguas, língua do P, cunilíngua, javanês, persa, sânscrito. Não, tô brincando, mas falava inglês, francês, alemão, bababá. Um letrado, disse, não é possível. E fez a campanha civilista, a campanha civil. E a imprensa chamou da luta da pena contra a espada. Pena é aquilo que peninha, escreve, é uma pena que escreve, né? E o outro é espada. Quem tu acha que ganhou a pena ou a espada? Se tu fosse para um duelo, tu, que tem cara meio de burro, tu vai duelar comigo, por exemplo. Tu pode escolher uma arma, uma é uma pena, outra é uma espada. Tu escolheria a espada, porque tu é burro. Eu escolheria a pena e faria um poema te destruindo tanto que tu ia ficar tão mal, tão baixo, que tu ia enfiar a espada na tua própria bunda. Não. Mas daí ele achou que ia acontecer isso e o cara enfiou a espada nele. E o povo, mas aí que tá, o povo votou no milico. No milico, ele foi eleito. Houve muita fraude na eleição, tanto que é um momento histórico da história do Brasil, quando o senador Pinheiro Machado, que era chefe da comissão apuradora de votos do Senado, porque naquela época, muito primitivo, o voto era de papel, não era urna eletrônica, né, que dá para fraudar, não sei o quê. Não, né, o cara, esse canalha dizendo isso, né? Era voto no papel, era muito roubado, muito roubado. E ele anunciou, o Pinheiro Machado, vou dizer a verdade, Rui Barbosa, 222.287 votos. Verdade? E são, se tu vai conferir aí, tu vai ver. 222.287 votos. Marechal Hermes da Fonseca, que era o candidato dele, e ele que contava os votos. 400 mil votos redondos. Falou isso mesmo? Mandou isso. Depois se descobriu que era 403 mil. Mas ele anunciou 400 mil votos redondos, tamanho a roubalheira. E o cara foi um presidente desastroso, horrível, e era até pouco tempo atrás o pior presidente da história do Brasil, mas agora caiu para segundo lugar. Você considera o Bolsonaro o pior presidente da história do país? O pior presidente da história do Brasil, com conhecimento de causa, porque eu conheço todos os presidentes, eu li sobre todos eles, eu sei a trajetória deles, onde nasceu, onde cresceu, onde morreu, se deu a bunda, se não deu a bunda, inclusive nenhum deu. Nenhum deu? Que eu saiba não, mas talvez tenhamos um que em breve que sim.